Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, saudações vascaínas. Mais um vídeo do canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar muito sobre esses 77 Partners, vamos falar um pouco da empresa, vamos trazer informações sobre este acerto entre Vasco e 77, vamos trazer tudo o que você precisa saber sobre a empresa, sobre a SAF, sobre o Vasco SAF, o que é que vai acontecer. Enfim, a gente vai trazer tudo aqui para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E a gente vai falar também sobre o aporte, se vai chegar já dinheiro de imediato, o que precisa acontecer, vocês vão saber tudo aqui. Claro, obviamente, eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Você que é contra, você que é a favor, deixa aqui embaixo seu comentário, seu argumento, que a gente vai estar de olho. É uma discussão muito importante, que é um momento importante na história do Vasco da Gama. E, obviamente, a gente vai estar aqui para estar acompanhando junto com vocês. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar sobre o Vasco SAF, sobre 77 Partners, sobre o que pode acontecer. Enfim, tudo aqui agora no nosso Comentário Vascaíno. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal. Seja sempre bem-vindo a esta casa vascaína, que é tudo pelo Vasco sempre. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, né? Muito obrigado. Você está aqui, eu sou o Léo, sou analista também, sou scout. A gente traz as informações do Vasco, enfim, aqui é lugar do Vascaína. A família vascaína se junta aqui para falar de Vasco. A gente traz todas as informações. Enfim, aqui é o lugar e eu seria muito feliz e grato se você se inscrevesse no nosso canal, desse essa moral, porque a nossa meta é chegar a 5 mil inscritos e eu conto com você para a gente falar muito de Vasco aqui no YouTube. E olha, hoje a gente vai falar muito de 77 Partners. Você que quer saber quem é a empresa, a gente vai falar sobre isso. Você que tem algumas dúvidas sobre SAF, a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre o acerto, detalhes do acerto entre Vasco e 77, se já tem tudo certo ou não. A gente vai falar tudo aqui nesse vídeo. Então, peço que você assista até o final, porque é muito importante. Pode ser que sua dúvida seja tirada aqui nesse vídeo e a gente vai falar muito sobre SAF. Primeiramente, falando sobre SAF. Já vi que muita gente tem dúvida sobre a questão da SAF, sempre informando, a SAF ela envolve o futebol do clube. O Vasco, inclusive, na nota que deixou nas suas redes sociais, ele deixa bem claro que neste possível acerto, que precisa ainda passar pelo Conselho Deliberativo, precisa passar pelo AGE, onde os sócios vão votar, o Vasco ficaria com todas as sedes administrativas, toda a questão social do Vasco, os esportes olímpicos, continua com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tudo envolvendo o futebol, ele passa para os investidores. Direito de transmissões, a questão do contrato de jogadores, direitos federativos e econômicos dos jogadores, os funcionários que envolvem o futebol irão receber na questão dos financiadores. O Vasco cederá, não quer dizer que vai vender, o Vasco cede por 50 anos em um aluguel aos investidores, no caso a 77 Partners passa a pagar um aluguel para o Vasco. O Clube de Regatas da Vasco da Gama continua existindo, o presidente continua existindo, mas neste momento não se envolve mais no futebol. O futebol passa a ser majoritariamente do investidor. Isso precisa ser bastante esclarecido para vocês. Outra dúvida que muita gente tem sobre camisas, sobre tradições, sobre muitas coisas que tem aí. Vai quebrar a situação Brasil-Portugal? Também não. O Vasco vai mudar as camisas, vai tirar a Cruz de Malta? Também não. Mesmo que eles tentassem, como o Vasco permaneceu com 30%, não poderia. Também a lei da SAF ela não permite que aconteça isso. Então, essa situação também está bem clara aí. O Vasco vai mudar para outra cidade, vai mudar de nome? Também não é permitido. Isso aí a gente deixa bem claro aqui para vocês. Falando sobre esse anúncio de hoje do Vasco com o 77 Partners, que inclusive de forma oficial foi anunciado agora no início da noite, final de tarde, sobre o acerto. Tá passando aí na sua tela a nota que o Vasco deixou também. Se você quiser parar o vídeo também para ler, pode parar também, mas enfim, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes. Vasco e 77 Partners assinaram em forma de memorando de entendimento. Isso não quer dizer que está fechada a venda nem nada. Um memorando de entendimento para investimento no futebol. Ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Vasco, como a gente já falou, e também pela AGE, onde os sócios estatuários, sócios que têm direito a voto,
vão fazer essa apreciação, se vão aceitar ou não esse possível investimento no Vasco da Gama. A primeira informação que também a gente traz depois dessa de importante é o seguinte, sobre os 70 milhões que está rolando aí. Esse valor vai ser aportado, muito provavelmente esse valor deve ser aportado na semana que vem, deve cair esse valor de 70 milhões. O Vasco, a priori, vai ter isso como se fosse um empréstimo. Se a SAF passar, esse dinheiro será descontado nos 700 milhões. 700 milhões esses que serão destinados durante 3 anos, é um valor que será investido em 3 anos pela 77 Partners no Vasco da Gama. Então 70 milhões irá cair na semana que vem, depois que ser aprovado, já que o Jorge Salgado já enviou aí um ofício pedindo apreciação desse empréstimo para o Conselho Fiscal e Deliberativo. Então, essa primeira parte a gente fala. O que é que acontece? Se não for liberado, o Vasco terá que pagar em forma de empréstimo, com valores fixados, com parcelas fixadas e também com juros fixados, se não rolar um acerto, se a galera não aceitar a SAF para a 77 Partners. Se aceitar a 77 Partners, o que é que acontece? Aí a gente vai trazer essa informação. No primeiro momento, a 77 ela se compromete em, assim que for aprovada a SAF, ela investir mais 120 milhões ainda em 2022 no Vasco. Com isso, faria um investimento de 190 milhões no ano de 2022. Dos 70 milhões, esses valores seriam pagos salários e também a questão envolvendo algumas dívidas do Vasco, fornecedores e também investimento para a equipe. Com isso, trazer reforços para o ano de 2022 na Série B. No planejamento da 77 Partners, da 77 Partners, está previsto aí um maior investimento em 2023. Esse valor não foi revelado, mas dentro desses 700 milhões, o maior valor será investido, o grosso do valor, como falando assim, em 2023, onde o Vasco, segundo a 77 Partners, fará um investimento para ser uma potência do futebol brasileiro. Por isso, a intenção é colocar o Vasco de volta na Série A de qualquer maneira para 2023. Outra questão muito importante sobre a 77 Partners, eles afirmaram que irão continuar com a questão social do Vasco, falou que isso foi muito importante, o engajamento até nas questões sociais do Vasco para que acertasse a questão que o Vasco fez durante a final de semana também. Enfim, o Vasco continuará com todas as situações sociais, porque isso foi o que encantou a 77 Partners, inclusive ele fala na parte que ele fala para o site do Vasco da Gama. Sobre a 77, muita gente quer saber, na verdade. Quem é essa empresa? E eu vou falar, é uma empresa que trabalha, tá passando algumas empresas dela aí na sua tela para você ficar bem ambientado, em diversos ramos de investimentos. A empresa tem sede em Miami e investe em indústrias atraentes e de alto investimento. Fundada em 2015, a empresa tem investimentos desde a área de mídia, ela trabalha com direitos de competições, tem direitos de competições na NFL, tem direitos de competição, tem direitos de transmissão do Brasileirão para fora, ela trabalha muito com isso, com mídia também, entretenimento, trabalha com empréstimos, seguros, finanças e está no futebol desde 2018. Eles já trabalhavam com NFL, já trabalhavam com vôlei, mas está no futebol desde 2018. A 77, ela comandada pelo Joshua Wander, ela tem ações minoritárias na Sevilha, que foi o primeiro contato deles com o futebol. Inclusive, teve uma polêmica grande lá, que eles queriam tirar o presidente, mas eles tinham ação menor, tentaram fazer um movimento, mas não conseguiu. Acabou que deu um zum danado lá no Sevilha, e eles têm uma menor participação no Sevilha. No Genoa, eles acabaram de comprar o clube agora em setembro de 2021. O clube estava à beira da falência, e aí eles fizeram esta compra, investiram aí pouco mais de 16 milhões na equipe nesse momento, para tentar tirar a equipe da zona de rebaixamento. O Genoa, inclusive, que no último jogo, na segunda-feira, último domingo, empatou em 1-1 e ainda está na zona de rebaixamento. Eles têm um planejamento para retomar as vitórias do Genoa, que ia entrar em falência. Isso eu não sabia, e quando eu fui pesquisar, eu fiquei sabendo que eles compraram aí à beira da falência o clube do Genoa e tentam hoje fazer um investimento para fazer com que o time volte. Contratou aí alguns jogadores, né, para tentar fazer isso, dispensou mais 9, mas até o momento não deu muito certo o investimento que eles fizeram, mas é uma questão a longo prazo. No Vasco, há uma ideia deles de fazer o Vasco uma potência do futebol mundial brasileiro, sul-americano.
É isso que eles querem. Querem ter uma equipe uma equipe muito forte para o ano de 2023. Essa é a ideia. O ano de 2023, se a SAF ela for aprovada, eles querem fazer um grande aporte para que o Vasco volte a ser grande. Sobre a questão de São Januário, o que é que eles querem? Fazer uma grande reforma, fazer com que a reforma seja viabilizada e possam ter uma renda de operação para que São Januário seja autossustentável nessa situação. Sobre questão de futebol feminino e outros, isso não foi passado, mas deve sim haver um novo investimento nisso. O Vasco não divulgou essa situação, mas deve a qualquer momento falar sobre isso aí. Deixando bem claro, estou vendo muito falar sobre 1,7 bilhões, sobre 1,4 bilhões. O aporte inicial é de 700 milhões. A questão da dívida hoje, ela não entra nessa situação. A dívida será paga com o dinheiro que o Vasco for lucrando. Então, se o Vasco não consegue pagar, aí a 77 Partners entra e paga os 700 milhões das dívidas. Então não devemos juntar, dizer 1,4 bilhões. Não, o aporte é 700 milhões. Os outros 700 milhões das dívidas não entram nisso. O Vasco vai pagar com aquilo que ele for lucrando por meio do que for ganho com a questão da SAF, com o dinheiro que a SAF tem que pagar ao Vasco, principalmente na questão de aluguel, de cessão de algumas coisas, enfim, é esta situação. Para mais informações, a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Espero que eu tenha explicado tudo o que vocês precisavam saber sobre a situação da 77 Partners. Lembrando que precisa passar por uma GE, precisa passar pelo Conselho Deliberativo e também para que possa ser aprovada toda essa situação. Sendo aprovado, o Vasco terá um aporte de 190 milhões ainda em 2022. Você gostou ou não gostou? Deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês e, obviamente, os argumentos. Aquele abraço, tamo junto e até mais.